Irmão, desde toda a eternidade, Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, Ele vem ao nosso encontro. Deus, Ele deseja se relacionar conosco. E aí a gente vai fazer uma memória, né? Lá no Antigo Testamento, né? Onde Deus, que vem ao encontro do homem, Deus que se revela, a gente olha lá no Gênesis, né? A relação que Deus tinha com Adão e Eva. E depois, Deus que vai se revelando ao longo da história, né? Deus se revela a Abraão, Deus se revela a Moisés, Deus se revela aos profetas. E aí, chega no Novo Testamento, onde a revelação de Deus, ela se completa em Jesus. Onde Deus termina a sua revelação em Jesus, né? A igreja vai dizer que Jesus é o final da revelação de Deus. Nesta noite, o Senhor quer nos levar a ter uma compreensão da graça que nos foi dada. Veja, lá no Antigo Testamento, quando a gente vai olhar na história da salvação, Deus, quando libertou o povo, né, o povo de Israel, da escravidão, do pecado, né, chamou Moisés para libertar o povo. O povo caminhou durante 40 anos no deserto, e durante todo esse caminho, Deus se revelou a Moisés e deu a Moisés as tábuas da lei. Né? O que é que estava escrito nas tábuas da lei? Alguém sabe me dizer? Os 10 mandamentos. Né? Então, durante aquele período que o povo caminhava rumo à terra prometida, o povo tinha nas tábuas da lei como fosse a presença do próprio Deus. Então, quando eles iam caminhando, eles andavam com a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Era onde ficava guardada as tábuas da lei. Ou seja, para eles, as tábuas da lei era o próprio Deus que estava ali. Né? Porque Deus se relacionava, né, por meio de sinais, mas Ele não tinha se revelado totalmente. Mas em Jesus, Deus se revelou, mostrou a sua cara, o seu rosto, né? Deus se fez homem, se encarnou, nasceu por obra do Espírito Santo, nasceu por meio de Nossa Senhora, se fez homem e habitou no meio de nós. Eu queria que você pegasse aí a palavra de Deus, lá no Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 13. Mateus 13. Mateus 13, a partir do versículo 14. Vai dizer assim: assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olharei com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Tamparam os seus ouvidos e se fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que se não se converta e eu os sare. Mas, quanto a vós, ou seja, mais para nós que estamos aqui, bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, é Jesus que está dizendo, eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da nossa salvação. Veja, Jesus vem nos fazer essa alerta para nós nesta noite. Muitos dos profetas, Abraão, Moisés, Isaías, Jeremias, desejaram ver o que nós vemos,
e ouvir o que nós ouvimos, e eles não puderam. Por quê? Porque eles vieram antes de Jesus. Foi a nós que foi dada a graça de conseguir contemplar Jesus face a face. Foi a nós que foi dada a graça de poder ouvir o próprio Jesus falar. Eles ouviam os profetas. Eles ouviam o que os profetas falavam. Mas nós podemos ver, nós podemos tocar, nós podemos receber, nós podemos ouvir Jesus. Por meio de quê, irmã? Por meio da palavra, né? Jesus, é o próprio Jesus que está falando para nós aqui no Evangelho. Por meio da Eucaristia, onde Jesus se dá como pão, Jesus se dá como alimento para nós, na Eucaristia, onde eu posso contemplar Jesus face a face, quando eu vou adorar Jesus na Eucaristia, por meio do sacramento. O sacramento da reconciliação. A nós foi dada essa graça de poder ver, de poder tocar, de poder ouvir. E o que é que nós estamos fazendo com isso? O que é que nós estamos fazendo com esse tesouro que foi nos dado por meio de Jesus? O maior sinal, Jesus vai dizer, né? Vocês pedem sinais, vocês pedem milagres. Está aqui quem realiza milagre. Jesus é um sinal vivo da misericórdia de Deus. Jesus é o maior milagre que existe no nosso meio. Nós só precisamos pedir o Senhor. O maior sinal que Jesus nos deu foi de nós nos tornarmos filhos de Deus. Pelo pecado, nós éramos escravos, condenados. Nós estávamos afastados da graça. Mas pelo batismo, quem aqui é batizado? Todo mundo? Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. E mais ainda, nós nos tornamos templo e morada de Deus. Pelo batismo, nós recebemos a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Veja que grande graça. Os profetas não tiveram isso. E o que é que eu e você estamos fazendo com isso? Como está a minha vida de intimidade com Deus? Como é que está a minha vida sacramental? Será que eu estou buscando Jesus na Eucaristia? Nós não podemos desperdiçar, meus irmãos, essa graça. Porque Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando chegar a nossa hora, a gente não vai, Senhor, mas eu nem ouvi falar do Senhor. Mentira. Vocês estão aqui hoje, ouvindo falar de Jesus. Vocês estão ouvindo o próprio Jesus dizer, bem-aventurados os seus olhos, os seus ouvidos, porque vocês podem me ver, vocês podem me ouvir, eu estou aqui. Eu estou aqui, dentro de você. E nós seremos cobrados por isso. Porque foi nos dado essa graça. E a igreja é que é responsável por nos conceder mais ainda essa graça, por meio dos sacramentos. Como é que está a minha vida de intimidade com Deus? Será que eu estou buscando a Eucaristia? Veja, o povo lá do deserto tinha uma presença de Deus nas tábuas. Para eles, aquilo dali era o lugar mais sublime. Eram umas tábuas de pedra, escrito os 10 mandamentos. Que foi o próprio Deus que escreveu. Mas para eles ali era a presença real de Deus. E para nós, a presença real de Jesus na Eucaristia, vivo verdadeiramente. Será que nós estamos buscando? Será que nós estamos buscando Jesus na sua palavra? Ou nós estamos desperdiçando? Veja, Jesus vai dizer, vós não sabeis o dia e nem a hora
Então, como é que eu estou me preparando para esse encontro? Né? No louvor, nós rezávamos a isso. De buscar essa eternidade, de buscar esse céu para o qual nós fomos criados. Porque nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Esse é o nosso destino. Mas o caminho até lá, na verdade, a chegada até lá vai depender do caminho. Como está o meu caminho? Como está, né, o meu caminho rumo à terra prometida? Não, mas Jesus já morreu, Ele já morreu por mim, a salvação já está certa, da parte de Jesus. Mas a minha salvação, a sua salvação depende de você. 100% de você agora. Porque aquilo que Jesus podia fazer por nós, Ele fez. Aquilo que lhe cabia, Ele fez. Ele se fez homem, se encarnou, habitou no nosso meio, tomou as nossas dores. E não achando isso suficiente, morreu por nós numa cruz. E o que é que eu estou fazendo por causa disso? Que valor eu estou dando pelo preço que Jesus pagou por mim? Veja, nós vamos desperdiçando, meus irmãos, graça por cima de graça que é nos dada. Nós vamos deixando cair no ralo. E nós vamos ser cobrados por isso. Vamos ser cobrados por isso. Porque a graça, ela é nos dada. E ela não pode ser passada em vão. Hoje você está aqui nesta noite porque de alguma forma Deus lhe atraiu. E veja, Deus não quer que nós nos percamos, não. Esse não é o desejo de Deus. Deus quer que nós sejamos salvos, porque nós pertencemos a Ele. Mas Ele não pode agir na nossa liberdade. Deus nos fez homens e mulheres livres. Mas Ele não pode agir na nossa liberdade. Porque aí Ele não seria um Deus justo. Né? Seria um Deus que ia impor. Deus não impõe nada. Ele nos propõe. Ele nos dá uma proposta. Está aqui, essa é a vida que eu reservei para você. A vida que eu quero para você é essa. É uma vida de salvação. É uma vida de santidade. Foi para isso que eu e você fomos feitos. Mas aí eu vou me desperdiçando das graças que Deus vai nos dando e vou me afastando de Deus por meio do pecado. Ao invés de eu tomar as oportunidades de graça que Deus me dá, eu vou me optando pela vida no pecado. Todas as vezes que eu decido pelo pecado, eu estou dizendo, não, Deus, obrigada. Obrigada pela sua morte na cruz. Foi algo espetacular, mas não preciso disso. Quem manda na minha vida sou eu. Eu vou desperdiçando. E meus irmãos, às vezes pode ser tarde. Porque nós não sabemos qual é o dia e a hora. Agora eu posso estar aqui pregando para vocês, daqui a pouco eu posso dar um infarto e... Cheguei, Jesus. E aí? Eu sou muito nova, eu não vou morrer agora. Sejam bem-vindos. Eu não vou morrer agora. Não. Só Deus sabe qual é o dia e a hora. Por isso que nós não podemos perder um segundo, um minuto da nossa vida com as coisas que passam, com as coisas desse mundo. Buscar as coisas que não buscar as coisas que passam, mas buscar as coisas que não passam, que é o céu, que é a eternidade. E como é que eu busco isso? Vivendo uma vida de intimidade com Deus. Primeiramente, fazendo, né? Hoje o evangelho é fantástico, né? O evangelho de hoje que a igreja nos traz é o evangelho do jovem rico. Né? O jovem chega para Jesus e diz, mestre,
O que eu devo fazer, né, para ser bom? E aí Jesus diz, não, só Deus é bom. Mas o que eu devo fazer para alcançar o reino do céu? E aí Jesus diz, observe os mandamentos. Quais são? Ele vai dizer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Vai dizer aquela lista lá dos 10. E aí ele, mas isso aí eu já faço de letra. Desde quando eu nasci, eu faço isso aí. Pronto, tá ótimo. Aí você vá, vende tudo que você tem e vem e me segue. Aí o jovem foi-se embora triste. E aí eu acho que até hoje ela é triste eternamente. Porque às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus com os nossos atos. E quando Deus pede que nós demos tudo a Ele, porque Deus ele não quer simplesmente, meus irmãos, eu vou segunda-feira para o grupo de oração, pronto. O resto dos dias eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Vou buscar a vida de pecado. Deus ele quer tudo de nós. Deus ele deve ser o centro da nossa vida. Veja, para aquele jovem, que pode ser eu e você, o tudo para ele eram os bens. Quando Jesus pediu a ele o tudo, aí ele ficou triste. Foi-se embora. Infelizmente, ele agora vive uma eternidade triste. Porque o que Deus quer de nós, meus irmãos, não é as nossas migalhas. Deus quer o nosso tudo. Deus quer toda a nossa vida. Aquilo que mais me sacrificar, eu tenho que dar a Deus. Porque se não me custar, os bens materiais custavam aquele jovem. E foi mais do que seguir Jesus. O dinheiro, Jesus diz, veja como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não quer dizer que todo rico vai para o inferno. Mas quer dizer que aquele que é apegado às coisas, não tem como entrar no reino dos céus. Não tem como alcançar a salvação. Se eu for apegado às coisas desse mundo. Ao ter, ao poder, ao prazer. Que é tanto que essa sociedade hoje mais oferece. O prazer. Eu me satisfazer com minhas vontades. Onde eu tudo posso fazer. Tudo me é permitido, tudo posso, tudo é normal. Negócio de santidade, negócio de Deus. O importante é ser feliz. Pode ser feliz nesse mundo, mas pode viver uma eternidade triste. Porque uma coisa é certa, meus irmãos. Deus, ele é misericórdia. Deus é misericórdia. O Papa escreveu um livro, o nome de Deus é misericórdia. Mas Deus é justiça. Deus é justo. E da mesma forma que Deus é grande em misericórdia, Ele também é grande em justiça. Ele também é grande em justiça. Então, se eu e você formos levar a nossa vida, a nossa salvação na brincadeira, achando que no último instante da nossa vida, quando for na hora da morte, eu vou me decidir por Deus. Aí pode ser tarde. Aí não dá mais tempo. Nós só temos o hoje. O agora. Santa Teresinha diz, eu só tenho o hoje para dar a Deus. O amanhã eu não sei se existe. Só tenho o hoje. Se eu preciso mudar de vida, é hoje. Eu preciso me converter, é hoje. Não dá mais para adiar. Salvação, meu irmão, conversão, a gente não adia. A gente pode adiar outras coisas.
Mas a nossa salvação, nós não podemos brincar com ela. Botando na responsabilidade de Deus. Não. Sabe por quê? Quando nós chegarmos lá, na eternidade, lá no céu, a primeira coisa, né, a igreja nos ensina isso, que a primeira coisa, quando eu e você morrer, nós vamos ter um juízo. É um juízo particular. Certo? Tenha certeza, assim que você morrer, sua alma não vai ficar vagando nesse mundo, não. Às vezes as pessoas acreditam que as almas ficam aqui ainda, né? Vagando, caçando alguma coisa para fazer. Não. Assim que a pessoa morrer, vamos estar lá diante de Deus. E vamos ter o nosso juízo particular. Aí quando chegar lá, irmã, e Deus vai dizer assim, olha, você fez isso, 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 isso. Não. Deus não vai dizer nada. Mas é a nossa consciência, que é uma bichinha que não nos engana. Às vezes a gente quer se esconder dela, né? Mas a nossa consciência, ela não nos engana. Quem vai dizer o rumo da nossa eternidade é a nossa consciência. Lá vai estar tudo claro. Quando nós estivermos diante da presença de Deus, a nossa consciência, ela mesmo vai dizer para onde é que nós vamos. Aí não tem mais o que fazer não, né? Não tem missa de sétimo dia, né? Tem uma intenção que estão botadas 200 intenções aqui no nome de uma pessoa. Toda missa reza o nome dessa criatura, né? Não tem mais jeito. Eu preciso ser sincero comigo e com vocês. Mas agora tem, porque eu e você, nós somos vivos. Enquanto nós estivermos vivos, tem como nós mudarmos o rumo da nossa vida. Mas para isso, meu irmão, nós precisamos tem que ser um desejo sincero. Um desejo sincero. Primeiro, a consciência. Para que eu fui criado? Para esse mundo? Não fui criado para esse mundo. Então, eu não preciso das coisas desse mundo. Eu fui criado para Deus. Eu fui criado para o céu. Então, eu preciso buscar as coisas que me levam para Deus. E sozinho nós não conseguimos fazer isso. Por isso que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele nos confiou a graça do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo porque é o Espírito Santo que vai fazer em nós essa obra de santificação, essa obra de conversão, essa obra de libertação. É o Espírito Santo que vai fazer. E Ele está aqui, em mim e em você. Nós temos esse tesouro. Mas nós não podemos ficar jogando pérolas aos porcos. Vamos tomar essa graça que Deus nos deu, não vamos desperdiçar e vamos usar ao nosso favor. Pedir ao Espírito Santo essa graça, que Ele nos ajude a não desperdiçar, a buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Isaías vai dizer lá no seu livro, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Jesus se deixa encontrar na Eucaristia, Jesus se deixa encontrar na confissão, Jesus se deixa encontrar no grupo de oração, Jesus se deixa encontrar na sua palavra. Buscai enquanto Ele se deixa encontrar, enquanto ainda dá tempo. Então vamos pedir nesta noite a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo que é a fonte de todo o amor. O Espírito Santo que habita em nós. Que Ele venha realizar em nós essa obra. Primeiramente, hoje nós precisamos de uma conversão de consciência. A maior conversão que hoje a realidade precisa é de consciência. Onde tudo não é mais pecado. Tudo agora é normal.
Não existe mais aquele temor a Deus. Não existe. Hoje, cada vez mais a sociedade está depravada. Essa é a palavra, depravada. Onde nós estamos perdendo até as características de filhos de Deus. Nós precisamos de uma conversão de consciência. Daquilo que é errado. Daquilo que não é certo. Daquilo que não vem de Deus. Daquilo que é pecado. Então que o Espírito Santo nos convença nessa noite. Traga agora na nossa consciência aquilo que eu e você temos tanto buscado na nossa